Olá, seja bem-vindo ao canal Livro em Áudio. Pessoal, veja bem, o livro não é uma coisa só para você passar o tempo. O livro é um recipiente cheio de conhecimento, de sabedoria. É importante ler não só aquilo que você gosta, só aquilo que lhe interessa. Um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta só de coisas lindas, maravilhosas, não é importante ler só coisas lindas e maravilhosas. Também é importante ler aquelas coisas que você não gosta, que não são tão lindas, que não são tão maravilhosas, que não fala só de coisas maravilhosas, que fala de violência, que fala de... Por quê? Por que você fala isso? Falo isso porque você acaba descobrindo e vendo como a sociedade é quando você lê várias facetas da literatura. Um exemplo, uma pessoa que só lê um autor, digamos, só política. Ele pode ser um grande sabedor de política, mas não vai saber quase nada se ele não lê ciências, por exemplo, ele não vai saber nada sobre ciências. Se ele não lê nada sobre o ambiente, ele não vai saber nada sobre ambiente. E assim por diante. Então, se você gosta de, por exemplo, ler filosofia política, também leia filosofia humana. Também leia outras filosofias. Se você gosta de livros que falam de coisas só bonitinhas, romances água com açúcar, águas gostosinhos de ler, com, digamos, finais felizes, onde as pessoas se casam, criam seus filhos e tal, ótimo, maravilhoso, continue lendo. Mas também, de vez em quando, leia alguns em que fala de guerra, de fome, de doença, porque assim você vai ver que existe o outro lado, vai se conscientizar que existe o outro lado também da vida. E senão, se nós ficarmos lendo só sempre as mesmas coisas, a nossa cabeça vai vai se confundir, achando que só temos aquilo no mundo. E o mundo é cheio de muitas coisas, é variado, é muitas e muitas coisas. É como uma árvore, ela não tem uma única folha linda, bonita, ela tem milhares de folhas. Algumas retorcidas, algumas bonitas, algumas carcomidas, algumas tortas e outras, umas amareladas, né? Assim é a vida. Então procuremos ler de tudo um pouco. Assim você se tornará uma pessoa melhor. Obrigado. Olá, seja bem-vindo ao canal Livro em Áudio. Pessoal, veja bem, o livro não é uma coisa só para você passar o tempo. O livro é um recipiente cheio de conhecimento, de sabedoria. É importante ler não só aquilo que você gosta, só aquilo que lhe interessa. Um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta só de coisas lindas, maravilhosas, não é importante ler só coisas lindas e maravilhosas. Também é importante ler aquelas coisas que você não gosta, que não são tão lindas, que não são tão maravilhosas, que não fala só de coisas maravilhosas, que fala de violência, que fala de... Por quê? Por que você fala isso? Falo isso porque você acaba descobrindo e vendo como a sociedade é quando você lê várias facetas da literatura. Um exemplo, uma pessoa que só lê um autor, digamos, só política. Ele pode ser um grande sabedor de política, mas não vai saber quase nada se ele não lê ciências, por exemplo, ele não vai saber nada sobre ciências. Se ele não lê nada sobre o ambiente, ele não vai saber nada sobre ambiente. E assim por diante. Então, se você gosta de, por exemplo, ler filosofia política, também leia filosofia humana. Também leia outras filosofias. Se você gosta de livros que falam de coisas só bonitinhas, romances água com açúcar, águas gostosinhos de ler, com, digamos, finais felizes, onde as pessoas se casam, criam seus filhos e tal, ótimo, maravilhoso, continue lendo. Mas também, de vez em quando, leia alguns em que fala de guerra, de fome, de doença,
Porque assim você vai ver que existe o outro lado.